Senhoras e senhores, estamos começando aqui mais um podcast da Lapinha e hoje pela segunda vez eu vou bater um papo aqui com Eric Veterinário, mas dessa vez nós vamos falar sobre política. Hoje eu estou entrevistando o candidato Eric Veterinário. Boa noite, Eric. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Fala com a gente aí, Eric, como é que estão as andanças suas aí com essa política agora, e conta pra gente como é que foi o início aí, de onde surgiu a vontade para começar na política. Pelo que eu sei, é a segunda tentativa, né? Você passou pela política no ano de 2020. Conta pra gente como é que foi em 2020 e como é que se iniciou aí nesse ano agora na política novamente. Então, na verdade, eu fui convidado a ser candidato pela primeira vez em 2016. Eu estava numa fase difícil com a empresa, numa fase não tão boa, e aí em 2016 eu não aceitei o desafio, né? A sua empresa, no caso? A empresa Companhia dos Bichos, na época. Mas a história com a política vem de muito antes. Meu avô tem uma história aí de que ele foi vereador, não sei se é fato, mas meu avô sempre foi envolvido com política, e aí lá em casa tinha aquela coisa de, na época que ainda se pintavam os muros, né, com candidato a deputado estadual, deputado federal, prefeito, vereador. Meu avô sempre foi envolvido com isso, e na minha infância eu não participei tanto, mas na minha adolescência meu avô sempre envolvia e levantava a bandeira de alguém e discutia política de certa forma com a gente, até que nem tanto, mas ele sempre se envolvia. Mas aí eu tive o primeiro convite em 2016, e aí eu entendi que não era um momento, tanto pela minha situação, quanto pela situação de dois candidatos que, se não me engano, foram eleitos os dois, Vaguinho e Buresca, em 2016. E eu entendi que se eu entrasse, de certa forma, comprometia os três. Eu não ia e, de certa forma, comprometia os outros dois, né? Foi até uma questão estratégica sua. Não é nem estratégico. Eu achei que, assim, se eu... não posso falar que foi uma questão realmente de estratégia, mas eu tive uma visão de que, ao entrar, eu enfraquecia os três. Eu entraria fraco e, de certa forma, eu enfraqueceria... Não faria sentido. Não faria sentido nenhum participar. E aí eu comprometeria de alguma forma a candidatura tanto do Vaguinho quanto a candidatura do Buresca. A Lapinha é um lugar pequeno, apesar de ter um número expressivo de eleitores, mas o número de eleitores ele é sempre dividido, né? São sempre vários candidatos, e aí entrar mais um não ia somar naquele momento, no meu entendimento. Ia acabar subtraindo de alguma forma. Eu não participei em 2016. Eu quero até aproveitar que seja o seu aí, para dizer para todos os candidatos aí que o canal está aberto, todos estão convidados a participar, a dar os seus esclarecimentos e mostrar aqui as suas propostas para todos os candidatos. Tivemos listas aqui, 9, 10, 11 candidatos, mas me parece que já são 14 candidatos, né? Na Lapinha? Na Lapinha. Sim. Já tivemos essa notícia aí. Então eu deixo bem claro aqui para todos os candidatos, né? A gente deixa o nosso contato aí do canal, todos os candidatos que quiserem participar do nosso podcast da Lapinha e colocar aqui, né, para toda a população de Lagoa Santa e da Lapinha, está aberto o canal para todos. Bacana. Mas aí, né, em 2016 eu achei inoportuno participar. Em 2020 eu participei pela primeira vez, foi muito pouco tempo e com uma estrutura muito rasa, né? Eu não tive nenhum tipo de suporte, assim, ou um suporte muito fraco. Certo. E apesar do pouco trabalho, do pouco suporte, do pouco tempo que eu tive para trabalhar minha campanha, e da inexperiência total, que foi a primeira vez, eu consegui alcançar 150 e poucos votos, se não me engano, 140 e tanto, 150 e pouco, alguma coisa desse tipo. E aí, agora, né, nessa eleição de 2024,
Mais uma vez eu fui convidado a participar. Eu tenho já esse envolvimento de querer participar, e até então eu não sabia como, mas, né, mais uma vez, pela segunda vez aí, né, estou convidado a participar do processo e estamos tentando fazer o melhor possível. Eric, eu não tenho como te perguntar aqui quais foram as suas ações, porque você está indo, né, tentando a segunda vez e não foi eleito ainda, então você não teve uma participação ativa ainda dentro da política, né, já atuando, né? Mas então dentro disso eu te pergunto, coloca pra gente aí quais são as suas propostas, digamos, quais são os seus pensamentos, o que você enxerga para Lapinha, o que deveria ser feito, qual é a deficiência da Lapinha, o que você entende aí que dá para trabalhar em prol da população, né, principalmente da população da Lapinha. Então, eu vejo que a participação que eu tive enquanto política pública, né, eu participei e tenho orgulho de ter participado junto com a minha mãe, hoje falecida, e com meu filho, que hoje está com 20 anos de idade. Na época ele tinha, se não me engano, isso foi em 2016, 18, não lembro bem a data, mas aí o Felipe participou comigo das reuniões de revisão do plano diretor. Ele ainda criança, né, praticamente, eu e minha mãe. Até onde eu sei, não tinha mais ninguém, 3 gerações participando lá da revisão do plano diretor. Então, enquanto cidadão, a gente participa da política até que involuntariamente, né? Certo. E depois, enquanto, né, empresário que sou, enquanto profissional, a gente teve algumas ações de controle populacional. E, em particular, a gente fez, eu ainda com a Patrícia, nós fizemos 2 ações, uma no Palmital, em que a gente fez castração aí em torno de 40 animais. Depois a gente fez uma ação no bairro Visão, também em torno de 40 animais, baseado num programa da UFMG, que é onde eu me formei, né, onde eu estudei, fiz veterinária. E teve um projeto em 2012, se não me engano, e aí projeto H, era Ação Global Homem e Animal. Isso aconteceu em Lagoa Santa, se eu não estou enganado, em 2012, na escola Mércia Margarida, aqui no bairro Moraes da Lapinha. E a UFMG veio com um corpo de professores, com alunos da veterinária. Eu participei não ativamente, né, eu não estava lá enquanto veterinário, mas resgatando o contato de alguns professores que estavam envolvidos no projeto. Na época, eu lembro do professor Rubens, que foi meu professor Rafael Faleiros, que morou em Lagoa Santa, inclusive, por um período. Cheguei a discutir com o professor Rafael, que era o coordenador assim, do projeto. E aí, isso se somou, de certa forma. Eu acho que a gente já tinha feito as ações do Palmital e do Visão, quando o projeto H veio para o Lagoa Santa. Eu tive alguma conversa com o professor Rafael e eu comecei a me preocupar com essa questão de animal de rua, de controle populacional, antes de eu formar. Né? Tem um episódio até que eu passei, que na minha memória assim, foi a primeira vez que eu tive envolvimento em preocupar com essa questão de animal de rua. Eu estava estudando ainda, formei em 2000, então foi antes de 2000, em frente à Casa Patrícia, minha avó morava, né? 2 quarteirões abaixo, eu estava vindo da faculdade, em frente à Casa Patrícia tinha um cachorrinho, fratura exposta, bilateral, de fêmur. Eu fui tentar dar uma ajuda, o cachorrinho se arrastou, eu me incomodei, mas não tinha condição, enquanto estudante, de cuidar ali. De estruturar uma ação ali para poder resolver a situação daquele cão. E aquilo me incomodou. Nessa época eu ainda estava focado em trabalhar com gado de leite, que era a minha intenção. Lagoa Santa fazia parte, né, de uma bacia leiteira, que envolvia aqui jabuticatubas e baldinho e tal. Fornecer para Itambé, para Cooperativa Central. E aí, nesse momento, foi a primeira vez que eu me incomodei com essa questão de controle populacional
Na época não com controle populacional, mas eu me incomodei com a questão cão de rua. Foi a primeira vez que eu tenho memória de ter me incomodado com a situação, frente àquela situação do cachorrinho que estava ali, vulnerável, já machucado, né? Você entendeu que Provavelmente era de um uma, atropelamento. você entendeu que era uma deficiência e que Era uma de fato necessidade. não tinha quem estava se preocupando com essa questão específica. Exatamente. Eu entendi que como veterinário eu poderia de repente contribuir de alguma forma. Naquele momento, né, eu não tive uma visão de como participar, e depois, 2007 nós montamos a clínica, 2008 eu comecei a conversar com a Secretaria de Saúde, com o Conselho de Veterinária, buscando formas de contribuir com essa questão do controle populacional, como consequência a redução da população de rua de cães no município a princípio. Depois disso, aí eu tive contato com a turma da Certo Cipó, alguns clientes nossos, né, lá é Santana do Riacho. Tive contato com alguns conhecidos assim, em Jaboticatubas. Cheguei a conversar com uma vereadora que, se não me engano, está atuante lá em Itaparaçu de Minas, que é uma cidade próxima da gente aqui e que eu tive alguns contatos. Cheguei a trabalhar lá logo que eu formei. E aí, a partir de 2007, 2007 eu montei a clínica, em 2008 eu comecei essas conversas tanto com a Secretaria de Saúde do município, quanto com o Conselho de Veterinária, na época através do Bruno Divino, que foi nosso presidente aí durante um bom período. Eu acho que ele deixou a presidência agora, 2023, recente. Foi trocada a diretoria do Conselho, agora recente. Então, eu venho tentando estruturar alguma ação enquanto profissional. Em 2018, eu deixei a Companhia dos Bichos, mas eu venho preocupando aí desde 2018 com essa questão de animais de rua. Então, né, não era exatamente uma ação política, mas enquanto empresa a gente prestou um serviço de interesse público, no meu entendimento, assim. Era uma devolução de responsabilidade da empresa, né? A gente tinha um posicionamento interessante, assim, um posicionamento legal dentro, né, das clínicas estabelecidas na cidade. E é uma questão que afeta indireta e diretamente, né? A população. Controle de zoonose. Uma série de coleta de lixo que vai interferir diretamente. Exato. No controle de zoonose. Às vezes você comenta sobre isso e as pessoas não têm esse entendimento do que causa, né, essa população, esses animais na rua, né? Sim. Lixo, doença, um monte de coisa que acarreta tudo isso. Acidente, né? Com bicicleta, com pedestre, com a questão não é tão simples, né? Ela se estende. Uhum. Né? O cão de rua, ele pode ser pivô de uma série de situações que pode causar complicações para a população. Aí importante você explicar sobre isso. É extenso isso. Entendi. O Eric, dentro do que você está passando para a gente aí, eu gostaria que você colocasse para a gente também, você entende que é uma deficiência para a população. Eu até andei fazendo umas pesquisas aí em alguns dias anteriores aí, e o pessoal tem colocado muita questão do transporte público, né? Quero te perguntar se você já foi usuário do transporte público, como é que você entende essa questão do transporte público em toda a Lagoa Santa, né? Mas na Lapinha a gente ainda tem a questão da distância, então acaba tendo um pouco mais de dificuldade, até em questões de horário também, né? Como que você enxerga isso aí e o que você pode nos dizer a respeito de alguma providência que você tenha idealizado? Deficiência na Lapinha. O transporte público é um problema de sempre, assim, né? A Lapinha é final de linha, né? Final de linha. Então, é distante do centro. Hoje eu não sei falar como que estão os horários, como que eu tenho algum contato através de grupos que eu participo. Semana passada teve uma discussão por conta de alguma mudança de horário. Eu tentei intermediar alguma solução, mas ainda não tem
esse alcance, vamos dizer assim, né? Mas na minha época de faculdade, por exemplo, para estar na aula às 8 eu tinha que sair de casa às 6. Então eu pegava um ônibus às 6, chegava na rodoviária às 6h30, pegava o ônibus de 6h40. Ou seja, nessa época você passou por isso, sabe bem como que funciona essa deficiência aí. Eu deixei de ser usuário de transporte público quando eu me formei, né? Quando eu comprei meu primeiro veículo, sim, foi uma DTzinha 87. Eu já tinha 1 ano e pouco, 2 anos talvez de formado. Eu comprei meu primeiro carro em 2004. Eu já tinha 4 anos de formado. Até então eu era usuário de transporte público, a vida inteira. Desde os meus 7 anos de idade eu estudava na escola do Dr. Lund, era de ônibus que ia, né? Depois eu fui para o Cecília da Labela, era de ônibus. E aí na época do Cecília eu tive meu primeiro emprego também, com 12 anos de idade. E aí pela deficiência até do transporte público e pelo custo, eu fiz minhas contas e comprei uma bicicleta, que eu fiz as contas e eu paguei o valor da bicicleta em 3 meses de uso. Comprei a bicicleta em 3 parcelas, alguém me ofereceu uma bicicletinha lá, era uma Caloi Cross, e aí eu fiz as contas, em 3 meses eu pagava a bicicleta, da casa da minha avó, que era onde eu deixava a bicicleta. Hoje tá valendo a pena a Caloi ainda? Deve valer. Eu tive, essa semana interessante, eu tive numa publicação, no compartilhamento de uma publicação, né, de um amigo meu, no Grande Prêmio de Fórmula 1, não lembro em que país, e aí tinham 45 mil bicicletas assistindo o Grande Prêmio, né, que é uma prova automobilística de alto padrão, de elite, vamos dizer assim, né? Que é a turma que vai assistir, você pagou um ingresso para assistir uma corrida de Fórmula 1, não é um ingresso baratinho para você, né? Não é um evento barato para você participar. E aí 45 mil bicicletas, não lembro em que país que foi isso, foi recente agora, coisa de talvez um mês e pouco atrás. No Brasil a gente tem essa coisa, né, de sonho de consumo, você ter seu próprio veículo, né, você ter seu próprio carro. E aí, enquanto o desenvolvimento humano, tinha que ter transporte público, tinha que ter ciclovias, né, a turma tem desenhado isso aqui no desenvolvimento da Lagoa Santa, mas no Brasil, de um modo geral, isso é deficitário, né, a gente não tem muita linha de metrô, a infraestrutura é pouca ainda, né, tem muita coisa para se fazer. Enquanto legislador, eu acredito que o que a gente pode fazer são propostas, né, para o executivo, né, e aí buscar experiências fora do município, fora do estado, fora do país, e tentar implantar através do executivo, né, não do legislativo. O legislador ele vai ser um propositor, né, ele não é executor. Mas a questão de transporte público, ônibus, né, que é a realidade nossa, algum mecanismo de integração pode ser conveniente e ajudar nessa questão principalmente dos pontos mais distantes, né? Não só Lapinha, aí você vai pegar Visão, Lagoinha de Fora, né? São os extremos. Os pontos extremos, convergindo para pontos de baldeação, que vão, como é que eu vou dizer assim, convergir para pontos mais centrais, suporte. Um ponto de suporte. E aí na Lapinha, né, enquanto deficiência, a Lapinha, desde, sei lá, 1960, 1970, quando abriram a gruta, né, e abriram a via de acesso para a gruta, a Lapinha é muito falada enquanto ponto turístico, e uma das deficiências é a questão do desenvolvimento econômico, né? Então, algumas ações eu acho que se fazem necessárias para que a Lapinha, por ser um bairro afastado, por estar próximo de um parque estadual de preservação ambiental,
precisa de projetos e de ações para desenvolvimento econômico que destoa da questão de exploração imobiliária. Não dá para fatiar a Lapinha em áreas de 360 metros, por exemplo, porque a legislação estadual não permite até. Então, o que fazer com os grandes quintais que a gente tem na Lapinha? Desenvolvimento econômico é também um desafio para a região nossa. Saneamento básico, Hélio, o que você colocaria para a gente? Saneamento básico é um outro ponto importante. Já foi levantada essa questão, por ser uma área, um bairro, né? Até recentemente era um distrito. E aí, na própria revisão do plano diretor, eu participei dessa discussão. A Lapinha não tem um núcleo urbano, no máximo ela tem veios, né, em volta ali do eixo principal da Avenida São Sebastião, que depois vira Guilhermina Pereira de Freitas e tal. E aí vem Rua Santana, tem alguns veios, né, de acesso. As principais. As principais, em volta desses veios tem alguns adensamentos assim, de urbanização, mas eu entendo que no interior de São Paulo, por exemplo, existem vários projetos, por exemplo, de fossas sépticas individuais ou, não digo comunitárias, mas que envolve várias unidades, assim, né? Então você pode pegar aí 4, 5, 6, 10 unidades familiares, e alguns lugares pode ser que seja viável realmente estruturar uma coleta de esgotamento sanitário, mas existem hoje alternativas como a fossa séptica, né, como eu acabei de citar. Tem um esquema de fossa, um modelo, né, que chama fossa de evapotranspiração, em que se produz comida, né, e é um fosso impermeabilizado. Que seria uma grande alternativa, né? Lapinha está muito distante ainda da rede de esgoto, né? E implantar uma rede de esgoto pode ter um custo extremamente elevado e não traz um benefício direto para a população, nem para o meio ambiente. Então, quando a gente abre a cabeça para pensar em alternativas, né, de tratamento... Na prática, né? Hoje você tem empresas, por exemplo, de biodigestores, né? Então, se tivesse algum tipo de incentivo fiscal, algum incentivo financeiro, né, para a instalação desses biodigestores, o biodigestor, por exemplo, você pode reduzir, inclusive, pela produção de metano, você reduzir o consumo de GLP, né, do gás de petróleo. Então, com o esgotamento sanitário, desde que seja viável, conforme o tamanho da propriedade, você consegue coletar, né, o esgoto ali daquela unidade ali familiar, e além de produzir um adubo de qualidade, você produzir gás que vai servir para cozinhar, vai servir para aquecimento de água, e ao queimar o metano também você diminui questão de efeito estufa, né? Então tem algumas alternativas que podem ser interessantes e precisam ser discutidas enquanto alternativas mesmo, né? A coleta pela... Isso também acaba tendo alguma correlação com o pequeno agricultor, a agricultura familiar. O que você coloca pra gente aí, né? Lapinha tem uma grande produção, digamos assim, né, familiar, né? Você encontra
quase todo mundo mexe com uma coisinha aqui, produz uma coisinha ali e tem um pouco de dificuldade também, não só da produção, mas escoar essa produção, essa pequena produção, escoar, que chegue até o consumidor final, né? Sim. Eu vejo que tem um pouco dessa dificuldade. Você está muito dentro dessa questão também, coloca um pouco para a gente sobre essa questão da agricultura familiar. Os modelos vieram mudando ao longo dos anos, né? E aí, o Cidinho até comentou no primeiro episódio aqui, a questão do caminhão de garguinho, que levava a turma para a festa, mas não só isso. A função principal do caminhão de garguinho era levar o que a turma produzia para o Ceasa, né? Hoje, para entrar no Ceasa, você precisa de uma certificação de origem. A Lapinha tem um outro problema que tem uma relação direta com isso, que é a regularização fundiária. Então, a grande maioria dos terrenos na Lapinha não tem documentação. E aí a gente já está em área, hoje é considerada área urbana especial. Então, eu entendo como uma área de expansão urbana, mas tem as restrições, né? Então, tem certos pontos lá que você não pode ter área menor do que 1.000 metros, não pode ter menor do que 2.000 metros. No início da discussão com a questão de área de amortecimento do parque, foi colocado áreas de 5.000 metros, não sei se isso hoje ainda é vigente. E aí, regularizar essas áreas enquanto áreas de produção tem uma série de oportunidades, né? Então, fazer esse vínculo, tem gente que pode achar isso estranho, né? Mas o esgoto tratado, hoje você trabalha isso em granjas de suínos, você trabalha isso em produção de leite, para poder tratar aqueles dejetos, né? E no Brasil isso é pouco explorado, até pela extensão de terra que a gente tem. A gente tem um modelo que a turma enxerga como único, que é a coleta por parte de algum órgão, normalmente um órgão público, né? No estado de Minas é a Copasa que faz. E aí ela cobra do cidadão para poder fazer o tratamento. Muitas vezes não faz um tratamento adequado, né? A Copasa, enquanto uma empresa estatal, ela tem os protocolos, ela tem os padrões que ela precisa obedecer e eventualmente tem denúncia, né, que aí a gente teria que apurar a fundo, mas existem denúncias de que aqui no município, em algumas ocasiões pelo menos, o tratamento pode não estar sendo feito de forma adequada. E aí no tratamento alternativo, você tem a possibilidade, além do cidadão não pagar pela coleta, dele aproveitar o dejeto tratado e ser aplicado como adubo, obviamente com direcionamento de quais as culturas podem receber, né? No caso da fossa de evapotranspiração, por exemplo, você pode plantar mamão, você pode plantar bananeira, você pode plantar taioba, né, que é uma hortaliça não convencional, que tem crescido, a procura por hortaliças não convencionais. Então tem uma série de coisas que dá para poder estruturar, tendo uma legislação focada nessa. Você é a favor de um modelo cooperativo? Totalmente. Totalmente. No pequeno, eu acho que torna-se inviável produzir, e aí você falou da questão do escoamento, né? A gente tem alguns planos, por exemplo, o Plano Nacional de Alimentação Estudantil. Até onde eu sei, só tem uma família na Lapinha, dentro do município, não sei se existem outros passíveis de fornecer. A prefeitura, até onde eu sei, precisa de comprar no mínimo 30% da merenda escolar do produtor familiar. Então, eu sei de produtor de ovos. Não só familiar, mas também local, né? Familiar e local. Não necessariamente. É assim, ou não? Você pode comprar do município vizinho, por exemplo. Entendi. Porque se você for pegar Belo Horizonte, Belo Horizonte não tem condição de produzir a própria merenda escolar. Então, tem uma brecha na lei
para que Belo Horizonte compre de Nova Lima, que compre. E aí Lagoa Santa entra nessa. Implica na logística, mas facilita na compra. Sim. Né, porque já que o município, né, falando aí da capital, não tem condição de produzir, ela vai respingar nos municípios do entorno, propiciando que em São Paulo tem já de mais tempo, a turma chama de cinturão verde. Né, então no entorno da grande São Paulo existe um cinturão verde para produção de frutas, de hortaliças, né, de verduras, e aí vem produção de ovos, produção de leite, de lácteos. E a veterinária está diretamente ligada a isso, né? Muita gente não sabe, tudo que chega à mesa do consumidor, que é de origem animal, é de responsabilidade de algum veterinário inspecionar e garantir a qualidade microbiológica e a qualidade sensorial, por exemplo. Né? Eu não posso produzir um queijo que seja amargo, a não ser que tenha consumidor ávido por um queijo mais amargo. Mas se eu faço... Descrito a especificação. É descrita a especificação e se tem mesmo clientela, né, se é um hábito de consumo, por exemplo. Então, o queijo amargo, para nós, não é um queijo bem quisto. Então, isso tem muito a ver com a população bacteriana naquele leite que foi tratado... O Zequinha é bem quisto, né? Rapaz, eu vou falar com você. Dá pra torar um aí com um pouco prazo no café da manhã. E aí tem, né? Além do Zequinha, tem. Hoje, Maria, mãe de Reginaldo, não produz mais o queijo, né? Com a falta do pai dele, optaram por não produzir. O Jair, eu acho que ainda produz. É morador da antiga da Lapinha, né? Não é nativo nosso lá, mas veio com a tradição de Montes Claros e produz um queijo lá. Me faltou agora quem mais produz queijo na Lapinha. São coisas que, inclusive, assim, a gente percebe um declínio, né? A gente está falando aqui da questão do queijo e eu falo muito da questão das farinhas de mandioca, por exemplo, que a Lapinha tinha, se a gente for contar aí até 20, 30 anos atrás, tinha pelo menos umas 10 pressas de farinha de mandioca funcionando na Lapinha, hoje não tem nenhuma. Né? Então, daqui a pouco nós não vamos ter queijo. Essa questão do resgate aí dos valores, né, da Lapinha, essa questão da cooperativa realmente viria para poder fazer dar um auxílio muito importante, né? E dar direção, para essas pessoas que produzem, dar direção, realmente. A realidade vai mudando e as pessoas que não têm a informação necessária para também mudar o curso, né, o rumo da produção e do escoamento, porque eu falo que produzir é muito gostoso, produzir é tranquilo, mas aí não faz sentido você produzir se existe algum empecilho legal no escoamento. A logística é muito complicada. Ela exige algumas adequações com o passar do tempo. Né? Então, à medida que a administração pública limita certas situações entre a produção e o escoamento, eu entendo que também deveria ser dever da administração pública, municipal, estadual, federal, que for, de criar alternativas para aquele pequeno que foi cerceado do direito não de produzir, mas de escoar, né? Para que ele continue exercendo a atividade e de forma lucrativa. Né? Eu não posso limitar o produtor à subsistência só. Então, eu posso produzir para a minha subsistência, eu faço isso hoje, mas ter um canal de escoamento, ter uma condição de comercializar parte, pelo menos, do que eu estou produzindo, e aí a cooperativa ou uma associação, né, poderia auxiliar muito nisso, dá condição de se manter pessoas na terra produzindo e de forma... A turma fala muito da questão de sustentabilidade, né? Eu falo que não é possível ser sustentável se não for rentável. Como que você se sustenta sem uma renda? Não faz sentido. Inviável, completamente. Se você não tiver renda,
Se aquilo não for rentável, né, se não trouxer benefício, qual que é o sentido de eu produzir? Se eu não consigo extrair daquilo uma riqueza. Realmente. Oi, Eric, eu quero te agradecer pela sua segunda participação. Primeira participação, Eric, candidato, né? Você já esteve aqui com a gente batendo um papo aí, no nosso 5º episódio. Agora nós estamos no 10º episódio, agora falando de política com você. Muito obrigado pela sua presença. Agradecer a todos que estiveram com a gente até agora assistindo o nosso podcast. E deixa aí livre para você fazer suas considerações finais sobre o que você coloca aí para a população de Lagoa Santa, a população de Lapinha, dentro da sua candidatura. Então, considerações finais, vamos lá. Lagoa Santa é uma cidade, né, nós estamos aí com a Festa da Padroeira fazendo 201 anos, né, fizemos agora 201 anos da Festa da Padroeira em 2024. Eu não sei com muita precisão, a gente tem história 1600, 1700 talvez, né? Aí vem Capela de Santana, a Capela na Quinta, que já pertence a Pedro Leopoldo, né? Mas a origem nossa tem muito a ver com essa relação aí entre a Capela de Santana e a Capela do Rosário na Quinta, né? Inclusive dia 15, se não me engano, a Festa do Rosário na Quinta. Me parece que é 15, parece que Lapinha é 6, eu acho. Não, 6. Fidalgo teve final de semana 31 primeiro, dia 6, 7 na Quinta, dia 15 é da Lapinha. Então vem né, Mucambeiro, Fidalgo, Quinta, Lapinha, daí eu não lembro mais para, né, que destino que segue. Nós temos uma capelinha do Rosário no centro de Lagoa Santa, né? Tem a festa lá, eu acredito que acontece a festa do Rosário no centro, ali perto da... É da Rua da Caixa Econômica? Na Rua da Caixa Econômica, perto do Lava Jato Central ali. Isso, ao lado, em frente ali. Em frente ali. Então, eu não sei como é que é a festa do Rosário no centro de Lagoa Santa, mas na sequência vem Fidalgo, Quinta, Lapinha, e aí essa história começou lá. Lagoa Santa cresceu muito, principalmente nos últimos anos aí, né? Vamos colocar aí nos últimos 20 anos. Eu lembro bem da minha tia, logo abaixo da rodoviária ali, 2, 3 quarteirões, minha tia mais velha, hoje já falecida também, e dela falando quando foi instalado o semáforo ali na frente da casa dela, que ela tinha dificuldade de visitar a vizinha da frente, que ela tinha que descer na Florença, atravessar, voltar, já ficou difícil de ver a vizinha por conta do crescimento do trânsito e da reorganização do trânsito, enfim. Outra realidade. Outra realidade. Então, assim, de considerações, eu acho que a gente precisa continuar evoluindo, né? Isso não dá para interromper, mas a gente precisa entender de onde que a gente veio, para onde que a gente está indo, traçar essas diretrizes, né? E tentar encontrar uma harmonia entre a história e o desenvolvimento, entre passado e futuro, e expansão urbana e preservação histórica, cultural. Eu acho que esse equilíbrio é o principal desafio, né, do desenvolvimento nosso daqui para frente, assim.